Estou aqui hoje para compartilhar um pouco do conhecimento aqui ao longo da minha vida, um pouquinho das minhas experiências profissionais, um pouquinho, um pouquinho da minha trajetória acadêmica, né? E vamos falar aqui um pouquinho também sobre uma história milenar, uma história que já se passaram mais de 2000 anos, né? É história, tá, gente? Não é religião. Hoje nós vamos falar de história. Então, por favor, não imaginem que seja religião. Mas a história faz parte da história e aí é muito bacana quando a gente tem essa história para também compartilharmos, ok? Estaremos aqui ao vivo até às 17 horas, compartilhando um pouco. Então, sem mais delongas, eu quero começar um pouco falando sobre o assunto que eu vou falar hoje, que é sobre carreira profissional, chamado, né? O nome do workshop Destravando o seu chamado profissional. Todos nós temos um chamado, né? Mesmo que muitas das vezes não conseguimos entender esse chamado, porém temos um chamado e esse chamado ele é muito importante. Pessoal, vocês estão conseguindo me ouvir direito aí? Pega aquele controlinho, fazendo um favor. Coloca no chat aí, quem estiver me ouvindo direito, por favor, que eu não consigo identificar aqui, por enquanto. O chamado, tá? Ele não é só espiritual, gente. Muitas pessoas aí acham que o chamado ele é espiritual, quando ele não é espiritual. O chamado ele em todas as esferas. Você pode ter um chamado profissional, você pode ter um chamado político, você pode ter um chamado militar, você pode ter um chamado espiri- espiritual, e tá tudo certo. Não importa qual seja o seu chamado. Não é o foninho. Não importa qual seja o seu chamado, mas todos nós, em algum momento, vamos receber um chamado. E o quanto que você está preparado para esse chamado. Quando vier esse chamado para a sua vida, o quanto que você já se capacitou, já se preparou ou está disposto para que esse chamado ele faça parte aí do seu contexto, da sua história. Pessoal, deixa eu só colocar um fone aqui para ver se vai ficar melhor aqui para a gente falar sem ruído. Eu estou sem o som aqui. Não vou conseguir. Não vou conseguir. Bom, é, e esse chamado, ele vem muitas vezes e nos pega despreparado. Em um momento da minha vida, eu esperei um chamado profissional, lógico, né? Onde eu me preparei para isso. Estava com 21 anos, 22 anos de idade, e aí eu sabia que iam precisar, né, do, iam precisar de um motorista na empresa que eu trabalhava. E eu falei, puxa vida, eu tinha habilitação para uma categoria mais baixa, é uma categoria aí mais limitada, e eu falei, eu quero essa vaga para mim. Eu preciso dessa vaga para mim,
porque era uma forma de receber uma promoção, era uma forma de receber aí um aumento, né? Era uma forma de subir, alavancar, né? E eu, puxa, fiquei ali pensando, né? E tudo começa no pensamento, tá? Hoje eu quero dividir aqui com vocês uma teoria que se usa muito no desenvolvimento humano, que tanto na neurociência quanto na PNL, na psicologia principalmente, sem mudança de mentalidade, sem mudança de mentalidade não há resultados. Então, assim, os seus resultados vão vir diante da sua mudança de mentalidade. Então, quando eu percebi que precisavam, né, na empresa que eu trabalhava, que era uma empresa de confecção de roupa de criança, chamada Tip Top, né, e eu trabalhava ali como ajudante, entrei lá com 21 anos, mais ou menos de idade, 20, 22 anos de idade, e aí eu precisava desse acesso, dessa oportunidade. Quando eu soube que ia surgir essa oportunidade, eu falei, opa, agora é a minha vez, agora eu tô dentro, quero fazer parte. E aí eu comecei a me preparar. Então a minha habilitação era para uma determinada categoria na CNH, eu tinha categoria C, e eu precisava da letra E, que era para caminhão, para carreta, né? A empresa ia ter uma carreta e ela queria um novo motorista. Aí eu fui lá, fiz um esforço, né? Pensei primeiro, que eu estava falando, retomando a linha de raciocínio, é um pensamento que te gera um sentimento. Então eu pensei, é minha vez, eu quero isso, né? Eu preciso disso. Fiquei pensando, isso gerou um sentimento dentro do meu coração, dentro da minha mente. Fiquei alimentando isso, eu quero isso na minha vida, eu vou conseguir, eu quero. E resolvi ali mudar de categoria. Gastei uma fortuna na época, a habilitação era muito cara e para mim, naquele momento da minha vida, né, puxa, será que eu tenho, né, essas condições? Será que eu não tenho? Enfim, eu alimentando isso na minha mente, quando você começa a gerar um pensamento de algo que você quer, o universo contribui. O universo vai contribuir. O seu cérebro manda comando para você, estímulos, para que você possa alcançar, para que você possa alcançar tudo que você coloca na sua mente. E de fato, as pessoas colocam muitas coisas na mente, né? Coisas possíveis, tá, gente? Não coisas bizarras, né? Tem coisa que, eu quero, né, atravessar o oceano a nado, né? Tem coisas que são absurdos, mas aquilo que é cabível, o seu cérebro vai te dar respaldo para isso. Eu comecei a dobrar ali a- os meus esforços, fazendo hora extra e tal, e beleza. Consegui o valor, mudei minha categoria, né? E assim que eu mudei a minha categoria, eu fiz o meu merchan. Eu comecei a falar para o pessoal que trabalhava comigo. E eu tinha acesso ao escritório, porque eu era ajudante, tinha que estar indo lá e tal. Aí eu falava, pessoal, olha, eu tô com a categoria aí e tal, né? Eu sou um motorista carreteiro aí, profissional. Se surgir uma oportunidade da empresa aqui, gente, lembra de mim, por favor. Gente, foi incrível, porque de imediato, assim que anunciaram a vaga, né, já alguém da própria administração ali do ADM já foi lá e soprou o meu, o meu nome.
É lógico que para isso, né, você tem que ter network, você tem que ter bom relacionamento, você tem que mostrar, né, ser útil na empresa. Ah, eu trabalho para isso. Gente, não existe o eu trabalho para isso, né? O patrão pediu, o chefe pediu, o líder pediu, o encarregado pediu, o gerente pediu alguma coisa que não é da sua ossada, mas você pode fazer, sabe? Isso vai te ajudar muito na sua jornada, na sua ascensão ao topo. E daqui a pouco eu vou falar para vocês sobre os três níveis, né, da carreira. Então, assim, muitas vezes você está lá na base, né, e você quer subir, quer um degrau a mais, e quer mais um, quer mais um, quer mais um. Mas o que você tem feito? Ah, precisa o Antônio, né? Precisa de você para fazer uma hora extra a mais aqui hoje. Ah, eu não posso, não, eu não posso. Tenho família, que isso, que absurdo. Ô, José, precisa de você amanhã, uma hora a menos, para poder fazer aí um trabalho extra na empresa. Não, não, eu não consigo chegar, porque a minha vida. Aí começa a falar as desculpas, contar histórias. Se você nunca está disposto, se você nunca está sendo, né, submisso ali, humilde, para aceitar novos desafios, para aceitar é, um chamado novo, algo diferente, né? Que você vai fazer que não vai te diminuir, como você quer chegar ao topo, né? E com isso, assopraram meu nome, eu fui contratado, meu salário subiu, minha vida mudou naquela época, né? A minha filha, a mãe dela estava esperando, estava grávida dela, e quando ela nasceu, eu já estava com um salário melhor, né? E assim, tive um pouco mais de condições. E, gente, é magnífico isso. Vamos avançar aqui. Então, eu sou o mentor André Vieira, especialista em desenvolvimento pessoal, ajudo pessoas a se destravarem, se desbloquearem dos seus medos, dos seus traumas. Muitas vezes um medo pode te bloquear na sua carreira, tá? Então, isso pode fazer a diferença. E eu ajudo a conduzir vocês, eu mentoro as pessoas para alcançar o sucesso muito mais rápido. Vamos falar um pouquinho sobre identidade e propósito, tá? Identidade. Gente, eu sempre falo isso, sempre eu converso com as pessoas, eu sempre busco, né, falar para as pessoas, você precisa ativar a sua identidade, você precisa ativar o seu propósito. Porque muitas vezes, eu vou ser sincero com vocês, levei muito tempo para ativar a minha identidade e o meu propósito. E tudo que eu venho fazendo até hoje foi sem ativar a minha identidade, sem ativar o meu propósito. E tá tudo ok, tá tudo certo, tá tudo bem. Por quê? Nem sempre, nem sempre você vai fazer o que é certo, porque você não nasce sabendo de tudo. Você não nasce tendo noção, tendo discernimento do que tem que ser feito para alcançar aquilo que você almeja. E muitas vezes a gente não se permite, tem algumas travas aí da falta de merecimento, a trava da falta de permitir, né, a permissão, a autopermissão. Você não consegue entender que você é capaz de estar no topo, por falta de não conhecer a sua identidade, por falta de um propósito. Ah, qual é o meu propósito? Quando eu estava trabalhando de ajudante, eu queria somente aumento de, né, ó, din-din. Eu queria um cargo que me desse um pouquinho a mais. É errado isso? Não, não se engane. Você ser ambicioso não é pecado.
não tem problemas. A ambição, ela é diferente, tá? Da ganância. Você ter um pouquinho de ambição faz muito bem, porque o ambicioso, ele almeja, né, melhorar de vida, ele almeja ter um carro melhor, ele almeja ter uma casa melhor. O ambicioso, ele almeja um trabalho melhor, um cargo melhor, uma vida melhor. Isso não tem erro. Agora, o ganancioso, ele almeja isso, mas tudo só para ele, não é em prol da família, não é em prol de fazer o bem, não é em prol de dividir, compartilhar a sua alegria, o seu sucesso, o que ele teve de vantagem. Não, é só para ele, é sobre ele. O ganancioso, mas o ambicioso, não. A ambição, ela é permissível, porque é através dela que você vai acessar aquilo que é seu de fato. Está tudo para todos. O sucesso está para todos. Um bom emprego está para todos. Um curso de nível superior, uma graduação, uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado, está para todos. Ser empreendedor de sucesso, um empresário de sucesso está para todos. Só que nem todos conseguem enxergar por um outro ponto de vista e ter esse sentimento de eu quero isso. Lembra? É um pensamento que gera um sentimento que te entrega um resultado. Mas quem é que quer sentir dor? Porque o nosso cérebro ele não é programado para sofrer, para gastar energia. E quando o meu cérebro pensa que para eu poder ganhar mais, para eu poder ter uma vida melhor, uma condição melhorada, para dar condições para minha família, eu tenho que fazer mais hora extra, eu tenho que me capacitar, tenho que estudar mais, tenho que buscar mais, eu tenho que alavancar extraordinariamente. O meu cérebro me trava. Ele manda estímulos o momento todo, o tempo todo. Não vai, tá bom, do jeito que tá bom. Para que isso? Não, para quem é, da onde veio, para onde vai, tá ótimo. Pelo amor de Deus, não funciona assim. É você que governa o seu cérebro. Não é o seu cérebro que te governa. O seu cérebro, ele tem que ser governado por você. Você determina para ele: olha, eu posso, eu quero, eu consigo. Pombas. Você vai ser um saco de pancada o tempo todo do seu cérebro, ele te mandando aí estímulos de procrastinação, de depressão, de ansiedade, de burnout. Ah, se você não governar, não governar sobre o seu cérebro, você vai o tempo todo desenvolver travas mentais, síndromes, transtornos, porque ele entende que você não pode gastar energia. E ele te trava o tempo todo. E quando você não sabe a sua identidade e o que você quer, piorou. Quem é você? Quem é você? Eu faço a pergunta: quem é você? Quem é você? Tá? E essa identidade, ela pode ser a sua identidade para tudo. Ela mostra o seu ponto de partida, da onde eu vim. Ah, eu vim de uma família pobre, André. E aí? Essa é a desculpa que você conta todos os dias para o seu cérebro? Ah, porque a minha mãe e meu pai não teve estudo. E daí? E daí? Porque eles não tiveram estudo, eles são culpados agora de você ser um fracassado, um derrotado, ou você não saiu do lugar, está estagnado, ou isso só é uma historinha? Porque quem é bom de história acaba sendo bom de história. Não é bom de mais nada. Sempre está contando as histórias, as histórias, as histórias provocativas, né? Enfim, a falta de sucesso do seu pai e da sua mãe
não pode ser a história que você conta da sua vida. Porque depois que você fez 18 anos de idade, mesmo que você tivesse parado lá na primeira série, mesmo que você tivesse parado os estudos, você tomou consciência, tá? O cognitivo da gente fecha mais ou menos com 25 anos de idade, tá? Então, assim, a formação dele ali fecha mais ou menos que é onde a gente é, acaba tendo aí uma clareza maior, tomadas de decisões melhores, uma consciência maior. E aí, você fez 18 anos de idade, parou de estudar, legal. Seu pai e sua mãe não te incentivaram, tá tudo ok. Não existe culpado. Só que você continua contando história e você não faz nada para mudar a sua vida. Você não progride. Você não se levanta. Você não determina. Gente, eu quer uma pessoa difícil de estudar igual eu. Eu sou igual aquele burrão lá, o Fernando Burrão. Eu reprovei a quinta série. É, eu reprovei a quinta série. Eu reprovei a primeira série, reprovei a terceira série, reprovei a quinta série e parei 2 anos de estudar. Parei 2 anos. Crenças, tá? Eu tinha muitas crenças. Religiosidade, eu tinha muita religiosidade. Achava que não deveria estudar, não deveria ganhar dinheiro por conta das crenças, valores, princípios, que eu entendia que aquilo era o certo. Existem princípios e valores, nós vamos falar sobre isso também. Mas, gente, eles são como uma bússola para a gente. Não para nos afundar, mas sim para nos levantar. Sim para achar o caminho, a saída. Muitas vezes a gente acha um buraco pela interpretação, só por conta da nossa interpretação, tá? Então, assim, eu achava que ficar rico, eu não ia para o céu se ficasse rico. Por conta de palavras que tem num contexto bíblico que muitas pessoas às vezes falam sem um entendimento e um discernimento, replica aquilo para você e você acredita aquilo como uma verdade. É isso. É sobre isso. E quando eu chego aos 34 anos de idade, já tinha passado aquele processo que eu falei agora há pouco de subir na empresa como motorista. Parei naquilo porque a minha mentalidade ela era muito pequena. Parei naquilo. Poderia ter crescido mais na empresa, poderia ter estudado, poderia ter buscado mais conhecimento. Não busquei. Fiquei só como motorista de caminhão, carreteiro. Quando eu cheguei nos 34 anos de idade, que eu voltei para o interior de São Paulo, lá para onde a minha mãe mora, em Turmalina, interior de São Paulo, cidadezinha, 2 mil habitantes. Eu falei, e agora? O que que eu vou fazer? Que eu só sei dirigir caminhão. Eu não sei mais nada. Gente, não estou falando mal de motorista de caminhão, pelo amor de Deus, não me interprete mal. Eu fui um, como eu vou falar mal de mim mesmo? Eu fui, não, eu sou. Habilitação, categoria, permissão. Para poder pegar uma carreta, um caminhão, a qualquer momento eu tenho. Eu tenho permissão. Minha letra é E. A minha categoria é letra E. AE, moto e caminhão. Lógico que dentro da E enquadra carro, van, ônibus, caminhão toco, caminhão truque, até chegar na carreta, que é a última. Depois da carreta, só avião e helicóptero. Daí tem que ser outro nível. Mas quem sabe, né? Então, assim, olha que interessante isso. Olha que magnífico isso. Para quem está nos acompanhando aí pelo Instagram, Facebook, TikTok, um grande abraço aí. E para aqueles que estão aqui com a gente aqui
no YouTube. Fiquem conosco até o final do aulão aqui, tá? Do workshop. Uma aula tremenda aqui. Estou falando um pouco da minha vida, mas vou falar de um cara que é um cara que eu sou fã. Daqui a pouco. É história, não é Bíblia, não, é história. Daqui a pouco eu vou falar dele, vocês vão ver. Então, olha só, voltando para a identidade, eu tenho que saber quem eu sou, de fato, e qual é o meu propósito. Eu não tive propósito, daí eu fui, passei lá como motorista de caminhão, cheguei aos 34 anos de idade, não tive propósito, não tinha uma profissão que ardia, que queimava o meu coração, não sabia para onde eu ir, não tinha direção. Cheguei arrebentado, porque eu estava numa situação que eu tinha passado por um processo aí de ruptura num relacionamento de tantos anos e não sabendo eu o que eu podia fazer de novo, o que eu podia fazer de diferente, eu fiquei lamentando e contando história para minha vida. Aí eu, para não afundar a minha mentalidade, a minha mente, os meus pensamentos, eu falei, eu vou estudar. Aí, com 34 anos de idade, para quem tinha reprovado a primeira série, a terceira, a quinta e parado 2 anos, tinha 5 anos de atraso. E ainda fiz o supletivo para terminar um ano mais rápido, porque com 21 anos eu estava finalizando o ensino médio. Eu sofri muito, muito bullying, sofri muita chacota. Naquela época não tinha bullying. Naquela época lá era você olhar e dar risada junto com as pessoas pela sua situação. Naquela época era você assumir quem você era. Ah, você é um bundão. Ah, eu sou bundão mesmo. E ó, tá tudo ok. Você é um covarde, eu sou covarde mesmo. Você entendeu? Não tem. Hoje não, hoje, ai meu Deus. Chamar uma pessoa hoje de covarde, sabe? Ah, é um processo, hein? Ah, não é fácil não, hein? Gente, quem tiver nessa aula, tá liberado para compartilhar, compartilha aí. Vai compartilhando, isso é uma aula muito boa. Nós estamos falando de identidade, quem é você? Se você não sabe quem é você, se você não sabe para onde você quer ir, qualquer caminho serve. E é por isso que está cheio de gente hoje nas drogas, está cheio de gente aí hoje, né, nas ruas. Anda por São Paulo para ver. Aliás, morei em Jales muito tempo, interior de São Paulo, próximo da cidade da minha mãe, Turmalina, 40 quilômetros, ali 30, 40 quilômetros. Jales tem muito morador de pessoas sem sentido, a vida perdeu um sentido, não tem um propósito, tá? E quem que é a sua identidade? Quem é você? Da onde você veio? Para onde você quer ir? Qual é o seu propósito? Qual é a direção que você deve tomar? Então, gente, a identidade, tá? Hoje eu sei quem eu sou. É independente, meu pai não teve estudo, minha mãe não teve estudo, foram pessoas humildes, pobres, tá? Independente. Eu sou filho deles. Nasci numa família pobre, humilde, que não tinha estudo. Minha mãe ainda conversava um pouco sobre estudo. Meu pai nunca conversou, meu pai queria só que eu trabalhasse. Enfim, eu tomei minhas próprias decisões, mas depois de pagar um preço muito grande na vida, assumi minha identidade. Creio em Deus, tenho uma fé, uma convicção naquilo que é invisível, naquilo que me fortalece. Sei quem sou eu e cheio de defeitos, não sei muita coisa, busco me desconstruir o tempo todo e construir um novo André o tempo todo para assumir uma identidade nova, uma identidade, tá? Bonita, com um nome bonito. Porque até aqui eu vim contando história de quem era eu. Mas e agora? Agora eu assumo o governo da minha vida, assumo a minha identidade, sei quem sou eu de fato. E nada pode mudar a minha identidade. Da onde eu vim, para onde eu vou, nada pode mudar. E o meu propósito?
Meu propósito hoje é esse que eu estou fazendo agora. O meu propósito é cuidar de pessoas, é ajudar pessoas a transformarem suas vidas, impactarem suas vidas com um novo emprego, com um novo trabalho, com uma nova mentalidade, uma nova forma de ver a vida, um novo entendimento. É o que eu faço hoje. Eu tenho esse propósito, ajudar o máximo de pessoas possível. Esse é o meu propósito. Trabalhar com o desenvolvimento de pessoas. Esse é o meu propósito. Talvez o seu propósito não seja esse, talvez o seu propósito seja ser um médico, talvez o seu propósito seja ser um artista, seu propósito seja ser um motorista, seja ser um empreendedor, um empresário, um vendedor, um mecânico, não importa. Arde o seu coração? É isso que você quer? É isso que você é apaixonado? É isso que você mais gosta de fazer? Então, esse é o seu propósito. Vai em cima. Um pensamento vai gerar um sentimento. Você vai ficar querendo. Então, você vai falar: eu posso, eu quero, eu consigo. Isso. E pode ter certeza, o universo vai contribuir para isso. Gente, olha que foto aqui bacana. Ah, esse rapaz da esquerda aí, né? Um pouco mais claro, terno, é o presidente dos Estados Unidos, John Kennedy. E esse outro rapaz, ele era um zelador ali, uma pessoa que trabalhava na área da limpeza ali, né? Um operário da área da limpeza, dentro da NASA. Tá lá, ó. Ó o macacão dele, NASA. O John Kennedy chegou para fazer uma visita na NASA, e aí o John Kennedy, ele olhou para aquele rapaz, né? E perguntou: o que que você faz aqui? Tá com a vassoura, tá com a vassoura na mão, né? Tá com pá, tá com um baldinho ali, às vezes do lado ali, né? Como que eu faço aqui, né? Então, assim, é uma pergunta muito óbvia, que a resposta já é óbvia, né? Esse rapaz, ele olhou firme para os olhos do John Kennedy e ele falou assim: eu ajudo pessoas a irem para a Lua. Eu ajudo pessoas para ir para a Lua. Eu trabalho aqui dentro, ajudando pessoas a ir para a Lua. Sou eu que organizo aqui a limpeza, deixo tudo bonito, deixo tudo perfumado, para que as pessoas chegam, sintam o ambiente. Eu faço a limpeza do foguete, eu faço a limpeza dos materiais. Eu ajudo pessoas. Esse rapaz, ele sabia a identidade dele. Qual que era o propósito? Ajudar pessoas. E quando você sabe qual é a sua identidade, qual é o seu propósito, não importa o que você faz, você pode ser um faxineiro da empresa, você pode ser o porteiro, você pode ser o que for, lógico, dentro de um trabalho digno, honesto. Isso não serve para quem faz trabalhos aí que são desonestos. Leva pessoas ao vício, leva as pessoas a, a outros tipos de causas e transtornos e, sei lá, tem trabalho que não é digno. Não vou ficar classificando trabalho aqui só para satisfazer seu ego também. Você tem que saber quem é você, para você saber se você pode se submeter a esse tipo de trabalho ou não. Porque dentro da sua identidade, nós vamos falar daqui a pouco, existe o quê? Princípios e valores. Quem sou eu, André Vieira, para falar que o seu trabalho não é digno? Você acha que o seu trabalho é digno? Está alinhado com seus valores? É o seu propósito? Não vou falar para você que você está certo, está errado. Faz o que é bom para você. Só que tudo tem consequência. Se esse trabalho ele acaba com vida de pessoas, se esse trabalho ele faz pessoas sofrer,
você tem consequências depois. Com outra esfera, não é comigo aqui um simples carnal, né? Um simples homem mortal. Tá avançando o tempo, então a gente precisa avançar aqui no nosso estudo. Falar um pouquinho aqui sobre os 3 níveis de carreira, tá? Gente, tá vendo essa pirâmide? Essa pirâmide, ela é dividida em 3 partes e ela representa aí um organograma dentro da carreira, tá? E essa pirâmide, ela tem a base dela, tá? Que é na onde a maioria das pessoas se encontram em determinado momento da vida, que é o operário, o operacional, a pessoa que executa, a pessoa que mais trabalha, a pessoa que mais faz, a pessoa que abraça tudo dentro de uma empresa e muitas vezes é o que menos recebe. Legal, né? Você trabalha pra chuchu, trabalha pra cacete. E na hora de ver o salário, faz-me rir, é aquela mixaria lá. É aquela mixaria que muitos presidentes batem no peito e falam, eu pago bem, né? O salário mínimo tá de mil e, eu acho que 600 e alguma coisa, não sei. Faz tempo que eu não recebo salário mínimo, sou autônomo, sou empreendedor, sou empresário, então não sei qual é o salário mínimo agora. Mas por quê? Porque eu saí do CLT. Gente, sair do CLT não significa que você vai ficar milionário, mas significa que você vai ter mais governo sobre as suas decisões, sobre a sua vida, vai ter mais autonomia. Não importa se é um vendedor, se você é se tem uma barraquinha de açaí, de pastel na feira, se você vende mandioca na rua, no carrinho, num carrinho de pedreiro ali, coloca uma mandioca ali, não importa o que você faz. Quando você sai do CLT, você tem mais autonomia na sua vida. E o seu sucesso vai ser determinado pelo tamanho da energia que você coloca, que você joga. Então, olha só, o operacional na base da pirâmide aí é aquela pessoa que executa, tá? É aquela pessoa que sempre vai estar ali fazendo. E o meio da pirâmide tá ali uma parte da liderança da empresa, né? Daí já começa a entrar aí o pessoal que acaba subindo um pouquinho mais, ganha um pouco mais. É a pessoa que faz o planejamento ali, lidera uma equipe, tá? Hoje, se eu tivesse dentro de uma organização, lembra? Eu reprovei a primeira série, eu reprovei a terceira, reprovei a quinta e parei 2 anos de estudar. Mas aos 34 anos de idade, eu retomei a minha vida por conta de uma dor pessoal, da minha vida pessoal, retomei a minha vida acadêmica e passei ali a fazer enfermagem. Hoje eu sou um enfermeiro, tenho corém de enfermeiro. Porque eu falei, eu preciso fazer algo diferente. Eu só sabia dirigir caminhão, eu precisava de fazer outras coisas. E nisso eu fui fazendo cursos, virei empreendedor, virei um barbeiro, tinha uma barbearia, depois montei uma loja dentro da minha barbearia e fui fazendo coisas, e fui fazendo coisas, e fui fazendo coisas para poder crescer como pessoa, como profissional, crescimento financeiro não é pecado. Quem falou que o rico não vai herdar o reino dos céus? Talvez o seu pastor, talvez o irmão da sua igreja, talvez o padre, talvez o mentor espiritual, mas ele falou da forma dele. E esse significado, essa crença aí, ela não é assim. O rico que deposita toda a confiança, toda a segurança no dinheiro dele e que não há espaço para ele crer no que é espiritual, naquilo que realmente vai levar ele para
para um outro plano dimensional, possa ser que isso deixe ele para o lado de fora. E o topo da pirâmide? Ah, o topo da pirâmide é top. Aí é quem é dono da empresa, o CEO, o diretor, o superintendente. Aí é o cabeça, o maior. É aquele que ganha muito. Mas o cara tem que pensar, o cara tem que organizar, o cara tem que passar as ideias para frente. Ou seja, ele está lá em cima. Aí ele tem uma ideia, ele passa para quem está no meio. Essa pessoa vai pegar essa ideia que ele elaborou, que ele pensou e transmitiu para ele, vai trabalhar nessa ideia, planejar e depois vai passar para quem está lá no topo para poder executar. Imagina essa pirâmide dentro da construção civil. Você vai pegar o engenheiro, que é o mentor, aí ele passa ali as coordenadas pro mestre de obra, que passa as coordenadas pro pedreiro, pro servente ali, que está no operacional, que executa o serviço. É mais ou menos assim que funciona. Os três níveis de carreira. É quem pensa, quem planeja e quem faz. Quem pensa define a direção da sua carreira, é o nível da visão, propósito e escolhas certas. Sem pensar, você se perde. Quem planeja transforma a direção em estratégia, organiza metas, prioridades e planos de ação para chegar lá. Sem planejar, você se desgasta. E quem faz? É a execução consistente no dia a dia, e onde os planos viram progresso e os objetivos se tornam realidade. Sem agir, nada acontece. Gente, está vendo a importância dessa pirâmide? Que não é sobre você estar em cima ou você estar embaixo, é sobre o que eu quero para minha vida. Porque cada fase é importante. Poxa, eu tá de faxineiro na empresa ou eu tá de CEO da empresa, tem a mesma importância. Só que a diferença tá no quê? No tanto que eu ganho e no tanto que eu trabalho. Eu posso estar trabalhando lá bastante, recebendo pouquíssimo e tá muito feliz. E ó, maravilha, tudo ok. E eu posso estar trabalhando lá em cima, pouco, tá ganhando muito e não tô bem contente. Vocês entenderam que não é o que eu ganho que determina a minha felicidade? Mas lá em cima eu posso estar muito feliz porque eu estou trabalhando de acordo com aquilo que eu tinha de propósito, eu queria. E isso é muito bacana. Isso é fantástico. Saber sua identidade e saber o seu propósito, saber em qual etapa, qual dos três níveis você vai querer estar, isso vai definir o seu sucesso. Às vezes você ficar no operacional, você não vai ser visto. Quem não é visto não é lembrado. Quem não é lembrado, nada acontece. E chegamos aqui. Gente, essas três figuras aí, não sei se vocês conseguem ver. Se você estiver me ouvindo aí e está assistindo e está gostando, coloca aí um hashtag tô gostando nos comentários. Coloca aí pra gente ver, vamos ver um pouco aqui dos comentários. A gente, vamos colocar aí um hashtag André Vieira, um hashtag André Vieira. Vamos comentar um pouco aí. Ninguém aqui comentando, tá todo mundo quietinho, é o domingão, domingo que antecede o Dia das Mães, aí próximo domingo, Dia das Mães. Bom, vamos lá, porque nosso tempo aqui é curto, nós temos muita coisa para falar aqui ainda. Olha que interessante. Vamos lá,
Eu desafio quem tem coragem de mandar aí no chat. Quem é esse camarada? Vamos ver aí. A Cris falou que está adorando a live. Cris, um abraço, viu? Quem se habilita a falar quem é esse moço aqui, ó? Ele tá com um cajado na mão, depois ele tá com uma harpa e depois ele tá com uma lança. O cajado ele tá com acompanhado de ovelhas, a harpa ele tá acompanhado de um rei e a lança ele tá acompanhado de um animal feroz, um urso. É isso mesmo, Cris. É o Davi. Esse moço, ele é o rei Davi. Gente, agora, ó, esquece a Bíblia como livro espiritual. Ele é um livro espiritual, ele é um livro poético, ele é um livro de história, é um livro de geografia, ele é um livro de filosofia, ele é um livro de saúde. A Bíblia é um compilado de muitas coisas, tá? Então, assim, é como se fosse um acervo de vários livros que compõem a Bíblia. Mas agora nós não estamos olhando para o lado espiritual aqui, nós estamos olhando para o lado profissional. Então, eu não estou falando aqui da palavra de Deus, eu estou falando da história que tem dentro do contexto onde pessoas usam para falar a palavra de Deus. E eu acredito na Bíblia como sendo a palavra de Deus, tá, gente? Mas também acredito nela como sendo um livro de história para se embasar em pesquisas científicas, em pesquisas históricas, entendimento sobre a nação, sobre muitas coisas, tá? Então, assim, e respeito quem também tem um outro pensamento, uma outra linha de raciocínio sobre a Bíblia, não acredita, não crê, não vê dessa forma, tá tudo certo. Quem sou eu para brigar com você? Eu só quero que você entenda que eu estou usando uma história que está dentro do contexto bíblico para poder te passar informações profissionais para poder fazer você sair da onde você está, para poder fazer você acordar, para você poder sair dessa estagnação que tá, desse inferno que tá a sua vida profissional. Porque às vezes você tá ali lavando louça o dia inteiro, dentro de um restaurante, trabalhando igual um burro velho de carga, e tá infeliz. Aí você fala, nossa, mas tem uma amiga minha que tá tão feliz. Lógico, é o propósito dela, escolheu isso para a vida dela, ela ama fazer isso. Mas você que não ama, não acorda e tá ali fazendo chateado. Adianta trabalhar chateado e duro, porque no final do mês o salário é o mesmo para as duas, só que o que acontece é que ela recebe o salário dela feliz, porque ela é grata. E olha só, gratidão é um dos princípios, nós vamos falar daqui a pouco. Ela é grata por quem ela é, pelo que ela faz, pela oportunidade que ela tem. E muitas vezes você está trabalhando dentro da sua empresa, ali da empresa, sua não, do seu patrão ali. Está trabalhando dentro da empresa, e aí o que, que acontece? Tá infeliz, xingando, amaldiçoando a empresa que te dá o pão, que te traz ali a oportunidade de você alimentar a sua família, de você comprar aquilo que você precisa, necessita. A empresa que te dá a oportunidade de fazer coisas diferentes, porque muitas vezes você não tem R$ 1 para cair duro no chão. Mas você trabalhando, o seu patrão te dando oportunidade, você tem condições o suficiente. Ou não. Depende do tanto que você gasta. O seu patrão não tem culpa se você gasta mais do que você ganha. Aí já entra numa outra esfera. Eu não vou falar aqui sobre condição financeira. Mas o que eu quero falar para você? Para de amaldiçoar o seu patrão, a sua empresa. Não está feliz? Busca novas oportunidades. Está cheio de empresas aí, gente.
Puxa vida. Como tá? Tem bastante emprego, bastante oportunidade, mas é melhor contar historinha. Você é um bom contador de história, por isso você não sai do lugar. Porque para contar história, você não precisa sair do lugar. Você vai levar essa vida medíocre, miserável, uma vida toda até envelhecer e morrer, e sempre terceirizando a sua dor, a sua culpa, o seu fracasso. É por conta do meu bisavô, que não fortaleceu meu avô, que não alavancou meu pai, que não me ajudou. Inferno! Pelo amor de Deus, se toca. O que tem seu bisavô com você? É importante? É, meu bisavô é importante. Esses dias mesmo estava procurando saber a minha etnia, a minha origem. Encontrei lá o meu bisavô, Josino Soares. Josino Soares, meu bisavô, português, bisavô. Pai do meu pai. Encontrei o quê? Encontrei a informação, porque até então eu nunca me interessei por hierarquia, por disciplina, por honra. Hoje eu honro o meu pai, minha mãe, respeito quem eles foram, independente das escolhas deles. Independente do que meu pai e a minha mãe fizeram, tá tudo certo. Foram as escolhas deles. E as minhas escolhas? São minhas. E meus filhos vão ter a deles. E cada um tem o seu preço a pagar. Lembrando que quanto mais escolhas você fizer e for assertiva, muito mais fácil você prosperar na vida. E a prosperidade não é dinheiro, tá, gente? É sucesso, às vezes na carreira, é sucesso no casamento, é sucesso nos negócios, é sucesso em muitas coisas. A prosperidade não é só sobre o dinheiro, porque tem muita gente que liga o dinheiro à prosperidade por questão aí religiosa, por questão de ranço religioso, porque fulano de tal igreja tal prega sobre prosperidade. Larga a mão de ser besta, porque essa pessoa, mesmo ela podendo estar fazendo alguma coisa ali em prol da prosperidade própria, ela está ajudando muita gente. Eu conheço muita gente de igreja que foi por conta da prosperidade. O que que acontece? O cérebro da gente, ele acredita em tudo que a gente fala para ele. E o pastor dele falou que se ele fizesse assim, que ele fizesse assado, ele ia ser próspero. E a pessoa virou um empresário, um grande empresário, por conta que ele contou para o cérebro dele. Meu pastor tá certo, ele falou aquilo. Gente, cada um com cada um com as suas consequências. Quem vai julgar no final das contas não sou eu. Mas eu falo para você, você precisa ter o princípio da honra, o princípio da gratidão para você alavancar. Olha só, conhecimento, habilidade e atitude. Davi, Davi nessa época, nessas três imagens aí, Davi ainda não era rei. Davi, você apagou aqui? Ah, acende, por favor. Não, não, não. Na tomada. Davi não era rei. Davi, ele era uma pessoa é, que, quando ele foi para ser escolhido rei, lá, segundo está escrito no livro de Samuel, Davi, ele era o último da sua casa, o caçula. E quando foi para ungir um novo rei, porque segundo o que está escrito na Bíblia, o rei Saul já não estava mais agradando a Deus, mandou Samuel, o profeta, né, e ungiu um novo rei.
e que ficasse quieto, só ungisse e esperasse Deus agir. Aí chegou na casa de Davi, veio todos os irmãos de Davi se apresentar ao Samuel, e aí era um mais bonito do que o outro, um mais forte do que o outro, um mais guerrilheiro do que o outro, era um, como diz, né, mais perfeito do que o outro. E de um a um foram todos sendo eliminados. E Davi estava lá no pasto. Conforme a primeira foto aí, Davi estava no pasto lá cuidando das ovelhas da sua família. Davi era um menino comprometido, era um menino comprometido com as coisas da sua família desde cedo. Gente, pensa no menino de ouro sendo treinado o tempo todo, se colocando à disposição, nada que pedia para ele fazer, ele se negava a fazer. Ah, tá trabalhando para a família, é chato, é isso, é aquilo. Sim, mas olha, Davi, o treino que ele recebeu. Se você não respeita seu pai e a sua mãe, se você não honra seu pai e sua mãe, você vai honrar um chefe? Será mesmo? Você não honra quem te deu a vida, quem te trouxe para o universo. Como é que você vai honrar um chefe? E Davi sabia bem isso. Ele cuidava das ovelhas o tempo todo ali, pastoreando. Ele tinha um conhecimento daquilo porque ele fazia com maestria, ele buscava conhecimento, ele perguntava como é que eu faço isso, como é que eu faço aquilo, como é que eu conduzo as ovelhas, como é que eu levo elas para o aprisco, como é que eu trago, como é que eu chamo de volta. Ele buscava o tempo todo essas informações. Nos tempos vagos, ele aprendia a tocar harpa. Tá aqui, ó, a segunda foto aí. Então ele tinha um conhecimento de como conduzir, como cuidar, como criar ovelhas, e ele tinha uma habilidade de tocar. Não era só essa a única habilidade dele. Davi era escritor, poeta, músico, cantava, tocava. Quantas habilidades? O que é que você tem feito de diferente na sua vida? Que quando as pessoas olham para você e falam, nossa, que pessoa interessante, essa pessoa merece a minha amizade, porque ela tem um diferencial, ela faz coisas diferentes. E aí? O que você tem feito de diferente na vida que desperta o interesse de outras pessoas? E Davi tinha atitude. Atitude. Ele não corria no que tinha para fazer. Ele resolvia problema. Chegava um leão, ele ia lá e lutava com o leão. Chegava um urso, ele ia lá e lutava com o urso. Chegava qualquer tipo de animal feroz, peçonhento. Davi, ele não se abatia. Ele estava sendo preparado. E muitas vezes você precisa se preparar para o seu futuro, você precisa se preparar para uma nova oportunidade e você não tem esse conhecimento, você não tem essa habilidade, você não tem essa atitude, o chá, conhecimento, habilidade, atitude, que te prepara para outros níveis, para outra esfera lá, lembra da pirâmide? E aí? É mais fácil contar história, né? Contar história é mais gostoso. Olha que uma habilidade, olha que um conhecimento pode fazer com você. A, a foto do meio aí, nesse slide de três fotos, é Davi tocando a harpa para amansar o coração do rei que estava perturbado, o espírito perturbado, porque ele tinha desagradado a Deus, então ele estava muito perturbado. Ele estava dentro do castelo do rei, junto do rei, perto dos que cercavam o rei, e vivendo ali, respirando aquele novo mundo. Porque até então, antes disso, Davi estava acostumado só com pasto.
Mas as habilidades dele o fizeram sentar a estar em lugares com pessoas maiores do que ele. Mal ele sabendo que ele um dia tomaria esse lugar, essa posição. Ele tomaria, não, ele ocuparia, porque Davi não tomou nada, porque foi Deus que destituiu o rei Saul para colocar Davi no lugar. Quando chegar a tua vez, você vai estar preparado? Quais são as oportunidades que você perde porque você não tem um curso de inglês, porque você não tem um curso de administração, porque você não tem uma faculdade, porque você não tem um conhecimento, uma habilidade? O que você tem perdido por não ter se capacitado, por não estar preparado para o que vem? E aí tá tudo para todos, o acesso é para todos. As oportunidades, sabe? A promoção lá na empresa que você trabalha. Ai, nossa, eles não olham para mim, lógico. Você não é visto. Quem não é visto não é lembrado. Como é que eles vão olhar para uma pessoa que foge dos compromissos, que foge de tudo que aparece para ele? Sai igual cachorrinho quando tá com medo, põe um rabinho no meio das pernas e ó, igual fala lá no interior, vaza na braquiária. Gente, pelo amor de Deus, o medíocre, ele não chega a lugares maiores porque ele não deixa de ser medíocre. Pega o código, ele conta para o seu cérebro que o bisavô foi medíocre, o avô foi medíocre, o pai foi medíocre e ele tem que ser medíocre. E ainda vai ensinar o pobre coitado do filho dele a ser medíocre. Muito boa tarde, Eliane, tudo bem? É um prazer ter você aqui, viu? Seja muito bem-vinda. Vocês entendem isso? Quem está comigo aqui na live aqui? Fala um hashtag eu entendo. Compartilha essa live aí com mais gente. Gente, a gente ainda tem aí 43 minutos de live, tá? No workshop aqui, para vocês entenderem um pouco mais sobre esse contexto. Você precisa de ter conhecimento naquilo que você faz, você precisa ter habilidade e você precisa ter atitude para você sair dessa vida que você está levando. E muitas vezes, quem determina se essa vida é ruim, medíocre, miserável, é você mesmo. Não sou eu que estou falando, é você que não está contente com a sua vida. Eu só estou aqui só trazendo uma suposição do que você está vivendo na sua vida. Entendeu? Pegou a visão? E quando você está buscando o conhecimento, vem grandes lutas, grandes batalhas e vem leões para cima de você. E você fala todo dia, eu tenho que matar 2 leões por dia. Não é sobre matar leões todos os dias. E sim o quanto eu estou preparado e capacitado para enfrentar os meus problemas. Quando chegava leão, urso, monstros, sei lá, o que chegava para Davi, chegou até gigante. Não, vamos falar do gigante daqui a pouco, no próximo slide aí. Gente, pelo amor de Deus, Davi estava capacitado. Davi ele tinha, lembra? Conhecimento, habilidade, atitude, tá? E essa palavra ainda chá, ela tem um Vzinho ali que é chave. Conhecimento, habilidade, atitude e valores. Princípios. Uma pessoa que não quebra princípio, ela tem muito a prosperar. Olha que interessante, gente. Vamos lá. Fica aqui comigo, hein? O leão foi atacar as ovelhas que Davi cuidava. Eu vou falar uma coisa para você. Tem lá na sua empresa lá, entendeu? Pessoas que entram no banheiro e deixam lá.
a torneira ligada, vazando aquela água. Aí você entra, aí você olha aquilo e você até não concorda, mas você não faz nada porque você fala assim: o que que tenho eu com isso? Que se lasque. Olha o pensamento medíocre, miserável que você tem. Quer crescer como? Havendo um desperdício de água na sua empresa, um desperdício de recursos financeiros, porque a água que vai embora é recurso financeiro do seu patrão, e você, ó, tá nem aí, não se posiciona, não fecha, não avisa a quem tem que ser avisado, que estão deixando as torneiras ligadas. Não resolve o problema. E aí você quer crescer na empresa? Se você não é capaz de passar e ver ali uma vassoura caída e falar, eu não sou o faxineiro, por que que eu vou pegar e levantar essa vassoura e guardar no lugar dela? Você não tem essa destreza, você não tem essa capacidade por orgulho, por ego, por vaidade, por achar que vai diminuir a sua pessoa ou o seu profissional, o que você é como profissional, por simplesmente fazer o que é certo. Será que você está preparado para coisas maiores? Tem muitas vezes que pessoas são testadas logo no início de uma entrevista e ela aparece lá na empresa e aí o entrevistador fala: Olha, vem aqui, vou te mostrar a empresa e pá, e leva para lá, leva para cá, vamos tomar um café? Vamos. Aí leva a pessoa lá para uma copinha lá e aí entrega o café num copinho para a pessoa e vai conversando com a pessoa ali mesmo. Aí pega aquele copo e deixa por ali e espera, aguarda qual é a atitude da pessoa. Muitas vezes a pessoa é reprovada aí, porque ela não é capaz de pegar o seu copo e falar, não onde eu ponho, eu posso lavar esse copo, essa xícara. Já é reprovado. Diante da primeira entrevista, nem entrou na empresa, a pessoa se nega a fazer uma coisa coerente. E o entrevistador só está olhando ali para ele. Deixa eu ver como é que tem. Deixa eu ver se tem atitude essa pessoa. Aí você acha que vai cair a sua mão. Ou você acha que você é bom o suficiente para lavar um copo. Quem sou eu para lavar um copo nessa empresa? Eu não sou faxineiro, não sou o copeiro aqui, o cozinheiro, o lavador aqui dessa empresa. Mas você quer crescer, você quer aquela vaga. E é por isso que não tem nada dando certo na sua vida. Porque aquilo que tem que ser resolvido, você não resolve. Aquilo que tem que ser tirado, tem que ser removido, tem que ser organizado, você não faz isso na sua própria vida. Mas você quer uma vida melhor, quer uma vida mais justa, né? Será que você está preparado para isso? Capacitado? Por toda a vida você está sendo treinado, mesmo quando não percebe. Quando a sua mãe, quando seu avô, sua avó, quando alguém fala, olha, por que você não faz isso? Olha, desse jeito é melhor. Mas daí você bate no peito e fala, eu sei tudo. Não precisa me ensinar, não, que eu já sei. Não tem humildade para receber um feedback, não tem humildade para receber ali uma crítica construtiva, mas quer comer a cereja do bolo. Quer comer o primeiro pedaço do bolo da festa, porque se acha o melhor em tudo. E será que você, sendo
essa pessoa que você é, você tem alcançado os resultados que você esperava na sua vida? Escreve aí no chat para mim. Eu já alcancei meus resultados, ou eu ainda não alcancei meus resultados, ou eu vou alcançar, porque depois dessa aula, se você que está aqui o tempo todo comigo, compartilhando aí 2 horinhas do seu tempo, um dia de domingo eu entendo isso, não foi capaz de pegar nada até agora, fica até o final. Fica até o final, porque tem muita coisa ainda para rolar. Nós tem ainda mais de meia hora aí, mais de 30 minutos, e você tem muito a entender aqui. Você está sendo treinado o tempo todo, só que você não percebe que é um treinamento. Um conselho que te dão, faz um curso, vai para a faculdade, muda seu estilo, muda o seu perfil, faz isso, faz aquilo, acrescenta isso no seu currículo, tira aquilo. Muitas vezes é para o seu bem. É um treino. Muitas vezes eu recebia um treino, eu ficava com raiva. Ai, quem essa pessoa pensa que é? Achando eu que eu era melhor do que aquela pessoa. Muitas vezes. Gente, quem somos nós? Porque quando você está no topo, pode ter certeza que você vai receber mais feedback positivo do que negativo. E é feedback de, oh, você está no caminho certo, nossa, bacana, puxa, então é assim que funciona. Não fica chateado por alguém que quer o seu bem. Muitas vezes alguém está te treinando e você não sabe, você não percebe. E vamos lá. Olha só. Por que que você está sendo treinado? Pelo quê? Muitas vezes são pelas experiências da vida, pelo que você tem de experiência. Você passa por uma situação, isso é um treino. Passa por um determinado momento na sua vida, isso é um treino. Pelas pessoas com quem você anda. Aliás, as pessoas que você anda podem determinar o seu fracasso ou o seu sucesso, a sua derrota ou a sua ascensão. Quem você anda? Tá mais para te puxar ou para te erguer? As pessoas que você anda têm resultados melhores do que o seu? Quais são os resultados das pessoas que você anda? Já parou para pensar? Elas têm te influenciado ou você tem influenciado? Você tem as influenciado. É só uma reflexão. Não estou mandando você deixar de andar com ninguém. É uma reflexão, é você que sabe. Quem sou eu para saber? Eu sei com quem eu estou andando, mas quem sou eu para te direcionar para isso? Mas tem uma regra. Se você andar com as pessoas de sucesso, você vai ser o próximo a fazer sucesso. Se você andar com pessoa derrotada, você pode ser o próximo a ser um derrotado. Pelos conteúdos que você consome, o que você tem consumido de conteúdo.
Documentários, filmes, que tipo de filme você assiste, que tipo de documentário você estuda ali, vê um Netflix, vê um, sei lá, um programa aí qualquer. Qual é o seu conteúdo? Tem feito muitos cursos? Tem buscado muito conhecimento? Ao invés, às vezes, de estar ali o dia todo aqui passando a telinha só para dar risada, dopamina barata, tem buscado fonte de conhecimento? Isso pode determinar o seu sucesso também. E você pode estar sendo treinado por conta disso também. Pelos erros que comete, a gente aprende de três formas. A gente aprende com os nossos erros, a gente aprende com os erros dos outros, ou a gente pode pagar para aprender. E eu vou falar para você, é doloroso, mas vale a pena às vezes você pagar para aprender. Ah, vou dispor de um pedaço do meu salário, sei lá, de uma parte do meu salário. E aí? Se amanhã ou depois você tiver uma oportunidade que isso volta 10 vezes mais para você. E por último, pelas decisões que tem repetido. Padrão de repetição comportamental. Sempre tá repetindo ali. Ah, por quê? Porque não consertou lá atrás. Então sempre você tem que estar repetindo as mesmas coisas. Alguma coisa errada tem. Aí você está sendo treinado. Quando você resolve, você vai para outra fase. Quando você passa a acertar mais, você vai para outra fase. Quando o seu conteúdo é melhor, você vai para outra fase. Quando as pessoas que você anda são melhores do que você, são pessoas de sucesso, você vai para outra fase. E quando as suas experiências de vida são as melhores, você entende que você está já em outra fase. E é isso que você precisa entender hoje. A questão não é se você está sendo treinado, mas para que você está sendo treinado. Porque a próxima fase, ela pode ser uma fase dura. Quando você se coloca para fazer coisas maiores, em busca de novos conhecimentos, em busca de estar ao lado de pessoas novas ali, pessoas com gabarito acima do seu, um nível de conhecimento maior, um nível financeiro muito melhor e maior do que o seu, você tem que estar preparado. Porque as pessoas por aí, elas não aceitam medíocre do lado delas. Você tem que estar no mínimo aceitável. E o quanto você está aceitável para estar do lado dessas pessoas. O que faz você entender que isso é um treino, você se preparar para isso. Aos 34 anos de idade, eu entrei para a faculdade de enfermagem lá no interior de São Paulo. E estava convicto de que era necessário estudar. Eu só não tinha a enfermagem como o meu propósito, porque talvez se eu tivesse a enfermagem no meu propósito, teria sido diferente, e como não foi diferente, então hoje eu tenho certeza. Por quê? Porque eu encontrei o meu propósito hoje. Ah, é pessoas, a enfermagem também trabalha com pessoas, mas não é esse tipo de trabalho, né? Entrei na faculdade e comecei ali a minha jornada acadêmica e fui estudando, daí onde eu no segundo semestre eu fiz um curso de barbeiro, montei minha barbearia, aí bacana, já foi uma nova profissão,
porque a faculdade ainda ia um tempo, né? O curso barbeiro foi rápido. E foi outra coisa também que não era meu propósito, mas eu passei por esse nível. Lembra? Você vai passando por níveis, né, que você às vezes não espera. Davi, ele foi lá, ele foi, primeiro, ele foi pastor de ovelhas. Aí depois vai ter uma outra fase de Davi. Nós vamos chegar nela, tá? Vamos chegar no próximo slide aí. Então, assim, você vai fazendo coisas. Às vezes você entra numa empresa, daí você entra ali fazendo uma coisa, aí eu vou entrar num determinada função dentro da empresa ali como ajudante. Aí você tá lá como ajudante por um tempo, daí depois você fala, vou fazer um curso aí de, sei lá, vou fazer um curso de mecânica. Aí você passa por mecânica na empresa, mas não é o seu propósito. Você só vai passando até você encontrar o seu propósito. E comigo foi assim também. Aí eu fui fazendo a enfermagem e tal, fiz o curso de barbeiro e tal, fui fazendo outros cursos. Legal. Eu tinha um medo, eu não sei quem aqui já assistiu aquele filme Lendas Urbanas. É para quem é antigo esse filme. Quem já assistiu, escreve aí no chat. Hashtag Lendas Urbanas. E aí, existe uma história de que a coordenadora do curso de enfermagem, ela era uma pessoa complicada. Então, assim, ninguém podia bater de frente com ela. E eu fiquei, lógico, eu fiquei com o pé atrás, né? Fiquei com medo. E, e nisso, eu, sem premeditar, evitando qualquer problema, eu tive um problema que eu não vi que era um problema. Porque foi insignificante demais, uma resposta simples, uma resposta que se tornou um grande problema para mim depois. E eu falo para você, aquilo foi um treino para minha vida. Honro ela, eu sei que ela tá ali para isso, para ser uma coordenadora. Não falo mal dela. Acho que ela fez o que estava no consciente e no inconsciente dela. Mas muitas vezes as nossas ações podem doer no outro, podem machucar, pode ferir. E por conta do problema que aconteceu, eu parei 1 ano e meio, mais ou menos. Eu tranquei a minha matrícula, mudei de faculdade, mas não desisti, porque eu queria muito me formar. Para vocês terem ideia, a família da minha mãe são mais ou menos 60 pessoas. No geralzão ali, entre tios, né, os que estão vivos, né, os primos, umas 60 pessoas. Eu com 40 anos de idade, olha, eu sou o segundo na hierarquia de primos, eu sou o segundo dos mais velhos. É, nessa hierarquia, eu sou o segundo. Não, desculpa. Eu acho que eu sou o terceiro. Mas, enfim, tem muitos outros primos, e até mais novos do que eu, né? E eu cheguei nos 40 anos, dentro da família de 60 pessoas, eu fui o primeiro a romper esse ciclo com uma formação acadêmica, né, num nível superior, aonde dessas 60 pessoas hoje, depois que eu rompi, ou seja, da parte da minha mãe para baixo, veio uma outra sobrinha minha, que também é enfermeira formada, ela trabalha, né? Eu me formei, mas eu não trabalhei como enfermeiro. Tenho o Corém e tudo, mas
não fui para enfermagem do jeito que eu quero ir, de repente, se for para ir. Aí tem uma sobrinha minha fazendo psicologia, irmã dessa outra que é enfermeira também. Ou seja, eu rompi, já outra rompeu e outra já está rompendo. E assim vai. Minha filha começou psicologia também, deu uma travada aí. Eu creio que ela possa, de repente, voltar a estudar, ou no mesmo curso ou em outro, mas ela não vai desistir, que eu conheço ela. Enfim, eu fui uma referência para minha família, de 60 pessoas. Eu fui o primeiro a quebrar esse ciclo. O que você tem que fazer para poder você ser uma influência boa no seu meio, no seu ecossistema? Você tem alguma referência? Eu não tive nenhuma na minha família, eu sou sincero. Eu nunca tive uma pessoa para olhar assim e falar, poxa, essa pessoa, né, eu queria ser igual a ela. Não tive. Eu acho que hoje as coisas mudaram, mas quando eu era mais novo, eu não tinha uma referência de homem na minha família, tanto pro lado de mãe como pro lado de pai. Eu não tive aquela pessoa que se destacou. Nunca tive um tio para poder pegar na minha mão e falar, olha, a vida é assim, assim, assado, tal. Dar conselhos, avós. Então, a minha avó, por parte de pai, conversava um pouco mais sobre religião, né? Alguns tios, por parte de pai. A minha base, um pouco de evolução mental e profissional, veio mais pelo lado da parte de pai do que pelo lado da parte de mãe. No entanto, a parte de mãe, até hoje, só da minha mãe para baixo, que foi depois que eu rompi, que tem pessoas com uma outra esfera, um outro nível de pensamento e entendimento sobre estudo. Gente, e assim, eu não quero que vocês pensem que eu estou falando mal de primo da família, não. Eu estou falando de mentalidade, tá? Aqui a gente não está falando a quem é bom ou quem é ruim. Eu estou falando o que eu fiz e isso influenciou, né, da minha mãe, de mim para baixo, da minha mãe para baixo, porque na casa dos meus outros tios, onde eu tenho primos, onde eu tenho família, né, as pessoas continuam vivendo e têm seus empregos, têm seus negócios, faz as suas coisas e tá tudo certo, porque lembra, assim, cada um escolhe aquilo que quer para sua vida. E eu optei a ter uma formação superior. Hoje eu tenho uma formação superior em enfermagem, eu tenho hoje uma formação que também é superior tecnólogo em gestão de turismo. Eu tenho dois cursos técnicos, que é técnico de enfermagem e técnico de segurança do trabalho. Então, assim, hoje, mesmo eu sendo igual o burrão lá, eu repeti a quinta série, eu tenho um histórico de acertos que eu vim sendo treinado para poder modificar a minha vida, para que da minha família para baixo as coisas sejam melhor do que da minha mãe para baixo, para cima. A família da minha mãe para cima, o histórico é diferente. Tenho primos muito inteligentes, eu tenho primos que eu falo, meu Deus, eles veem você fazendo uma coisa assim, só de olhar eles já pegam, já aprendem. Eu não consegui ter esse dom. Eu tenho que me submeter a fazer cursos, a me esforçar, porque a gente aprende, né? A técnica ou a forma que a gente aprende, nós somos sinestésicos. O que que é sinestésico, André? É pessoas que a gente absorve as coisas pelo ver, pelo ouvir, pelo sentir. Então, eu vejo, eu ouço e eu sinto, tá? Ver, ouvir, sentir. Enfim, eu não consigo.
Só de ver, eu tenho que fazer também, sentir, sabe? Sentir é fazer. Eu olho para meus primos e falo, rapaz do céu, eles aprendem muito rápido. Minha irmã também, minha irmã, ela, você não fala duas vezes para ela a mesma coisa. Para mim tem que falar três, quatro. Ela pega assim muito rápido. Mas de tanto eu vim trabalhando porque assim, quando você começa a trabalhar a sua neuroplasticidade, que é a capacidade de expansão da sua mentalidade, o que acontece? Dentro do cérebro há uma ramificação neural, né, ou conexão neurais muito grande, né, que fazem sinapses ali, e isso, essas sinapses são tipo processamento de dados aonde quando você joga uma pergunta lá no Google, Google, eu quero saber sobre a Argentina. Aí o Google vai pegando lá uma par de informação que tem dentro né, da rede sobre a Argentina aí ela te resume, consegue elaborar, te traz ali descritinho ali, tal, tudo sobre a Argentina. Nosso cérebro faz isso. E aí, tudo que você aprendeu, de tudo que você aprende, tá, gente? Então, dessa aula que vocês estão tendo aqui comigo hoje, mais de 80% daquilo que vocês estão aprendendo hoje comigo vai ficar na memória do esquecimento de longo prazo. Então, não é tudo que vocês vão absorver aqui. Uma boa parte vai lá para a memória de longo prazo. Aí o que que acontece? Quando vocês estão se esforçando demais, aí tá fazendo curso, tá buscando conhecimento, sabe? Aí começa a ocorrer a neuroplasticidade. O que que ela faz? Faz as conexões neurais. Aí começa a cruzar, fazer processamento de dados. Aí esse processamento de dados traz as informações que às vezes está perdida lá na memória de longo prazo para você aqui agora. E aí, assim, o seu cérebro se expande mais. Aí é onde você fica mais aguçado para ver, para sentir e para ouvir. E aí você começa a compreender mais, começa a fazer mais é, começa a ter mais uma criação aí de pensamentos críticos, de analogia, de entendimento, você começa a pegar as coisas no ar. Então não precisa de muita informação para você já pá, se ligar no que está acontecendo, no que é necessário. Isso é tremendo, isso é muito bacana. Vamos lá para o próximo slide. Bom, como você está sendo treinado o tempo todo, né, e você é uma pessoa que não se dá por vencido, nem por cansado, né, e existe um porquê que você está sendo treinado, porque muitas vezes vai aparecer desafios muito grandes na sua vida, desafios aonde você tem que estar preparado para poder enfrentá-los, né? No caso de Davi, foi um gigante. E no seu caso, quem ou o que pode ser o maior problema? O que é gigante demais para você? E eu vou falar para você, muitas vezes, quando você está se preparando, Davi tinha o irmão dele, que era o mais velho, Eliabe, um sabotador emocional. Quando esse gigante estava desafiando lá o povo hebreu, né, os judeus, Davi foi lá levar comida para os irmãos dele e não sabia que estava acontecendo isso. A, o pai falou, leva isso lá para os seus irmãos, né? Leva um queijo, leva doce, leva comida, e ele foi. Ao chegar lá, né? Imagina que você está num campo ali, numa roça, e nessa roça, né, tem aquela parte mais baixa um pouco, e tem ali uma multidão. E você olha para aquela multidão ali, e tem um cara que se destaca, gigante, né? E aquela roça ali, você tá no meio do seu povo ali, de repente tá cheio de gente ali, e aquele cara falando muita besteira, falando que seu povo é um lixo, que vocês não prestam, que vocês são um bando disso, daquilo, tal, e desafiando. Quem pode vir?
É, quem pode vir contra mim aí? Eu desafio qualquer um a vir contra mim, vocês não são ninguém, vocês não são nada. E aí, muitas vezes, quando você começa a crescer na vida, vai vir pessoas assim, para falar mal de você. Quando você não sabe quem você é, qualquer coisa que falam sobre você se torna verdade. E olha que interessante, Davi chegou lá, o irmão dele olhou para ele e falou: Davi, o que que você está fazendo aqui? Olha a arrogância, sabotador emocional, Eliabe. Isso aqui não é para você, não. Aqui é história de gente grande. E era mesmo, porque o camarada lá era monstro, era gigante. Naquela época lá, a estatura do pessoal era tudo uma estatura média, não era nem altos, né? Eles eram uma estatura média lá do pessoal do Oriente Médio. E, de repente, Davi se vê aí, né, nesse desafio, aonde o irmão dele olhou para ele e falou: o que que você está fazendo aqui? Quem é você para estar aqui nesse meio? Isso aqui não é para você, não. Davi, gente, quando você sabe quem é e você tem inteligência emocional, isso é bravo demais. Você governa sobre si, você não deixa se abater pelo que falam. Não são rótulos que vão te dar ou títulos que vai definir a sua pessoa. Não é isso. Davi sabia quem ele era, para onde ele queria ir. Davi virou as costas. Deixa os bobos da corte falarem sozinhos. Dá risada. E não se rebaixa ao nível deles para você ser igual a eles, semelhante a eles. Ficar retrucando, batendo boca. Isso é gasto de tempo, energia e dinheiro. Eu aprendi a ficar distante de tudo que me rouba tempo, energia e dinheiro. Tá sabotando meu crescimento. Para que que eu vou ficar confrontando? Eu sei quem eu sou. Será que aquela pessoa sabe quem ela é? Porque quando você sabe quem você é, você não perde tempo com qualquer besteira. Davi não perdeu tempo. Foi lá saber o que estava acontecendo de fato. Porque o irmão dele, nem para falar para ele, ô, tem um cara aí monstro e tá perigoso aqui. Entendeu? Não, ele só foi lá falar o que que ele estava fazendo ali. Beleza. Davi foi procurar saber. Aí quando Davi viu o cara falando lá um monte do seu povo e sobre a sua identidade, porque a identidade de Davi era ser filho de Deus, servo de Deus, judeu. Ele não se conformou, ele falou: não, quem que você pensa que é, filho? Gente, quando você tem a certeza de quem você é, a sua vitória já é garantida. Se você sabe quem você sabe quem você é, você já é mais do que vencedor. O emprego dos seus sonhos já está garantido. O carro, a casa, o esposo, a esposa dos seus sonhos já está garantido. Você sabe quem você é. Ah, as três esferas: física, mental e espiritual. Você sabe quem você é. Você sabe o que você faz. Você sabe a quem você deve honra, quem te guarda, quem te protege. Davi não deixou falar mal do Deus dele. O que que Davi fez? Ele falou: ó, ainda hoje Deus vai me entregar a sua cabeça. Falou para aquele gigante. Foi lá, enfrentou, resolveu o problema. Davi foi visto como um herói e ele não era nem rei ainda. Que maravilha, né? Muitas vezes você quer chegar numa empresa, já chegar dominando tudo, já quer chegar com moral.
Quer chegar já tendo uma sala, um computador, ar-condicionado disponível, com um belo num salário, mas você não sabe nem quem você é. Como é que você quer alcançar grandes coisas? Princípios e valores. Quais são os seus princípios? Quais são os seus valores? Vai entrar numa empresa? Essa empresa está alinhada com os meus princípios e os meus valores? Vai honrar o seu patrão? Davi, Saul estava perseguindo ele, porque nessa época Saul ficou enciumado com Davi, viu que o Espírito de Deus já não era mais com Saul, mas era com Davi, quis matá-lo, e Davi se escondendo numa caverna. Saul foi lá para dormir nessa caverna onde Davi já estava lá com um bando de homens que também eram fugitivos, e tal. Davi teve a oportunidade de matar Saul, mas ele sabia quem ele servia. Ele falou: jamais eu vou tocar num ungido de Deus. Não preciso matar ninguém para subir de cargo, para sentar no trono. Ele tinha princípios. Honrou Saul por ser o rei de Israel, ter sido escolhido por Deus, entendeu? Ele não matava porque era um princípio, ele guardava os mandamentos. Então, ele não matava, não no nível de, porque naquela época Davi chegou a matar, né? Mas ele não matava no nível de para alcançar um objetivo assim, né? Ele errou, teve as falhas dele, mas aí é ele com Deus e Deus perdoou, a Bíblia fala isso, mas bacana, é outra história, tá? Isso aí a gente tá falando de história aqui, então isso não vem ao caso. Mas ele teve princípios e valores. Estamos finalizando aqui, gente. É, é um grande e imenso prazer estar com vocês aqui, tá? Eu espero que vocês estejam gostando, que essas informações abram a mente de vocês, tá? Aonde você estiver, tenha princípio, tenha valores. Se não é seu, deixa ali onde está, tá? Honre a empresa que você trabalha, o patrão que você tem, mesmo ele te pagando mal, mesmo ele não sendo o melhor. Procura outras oportunidades. Saia da empresa, não perca tempo gastando energia, pondo a empresa na justiça, processando a empresa. Isso é um gasto de energia. Tenha princípios e valores. O sucesso é garantido. Tudo que eu falei aqui são processos. E os processos são eles, esse conjunto de processos, que te leva ao topo daquela pirâmide. A pirâmide de Davi, ele saiu do operacional lá do pasto, depois ele foi guerrilheiro, depois que ele derrubou Golias e venceu aquele gigante, ele passou a ser guerrilheiro, ele se tornou um dos guerrilheiros de Saul, do rei Saul, e agora ele está aqui no trono. Ó. Ele se tornou o rei Davi, né? Na história aí que se passou dentro de Israel, tá, gente? Isso é histórico, isso é histórico, tá? E aí eu falo para você, qual lugar você almeja? O que você almeja? Lembre-se, nem todo processo vai ser um doce. Ele pode ser amargo, mas o final dele é bom. Né? É o que eu faço com isso. Se você souber passar sem reclamar, sem contar histórias, fazendo o que é certo, guardando os princípios e valores, sabendo quem você é, sua identidade, seu propósito, você vai alcançar a coroa e você vai alcançar o seu objetivo maior. Então, se você ficar com isso, de tudo que eu falei,
e já vai te ajudar bastante, tá? Gente, não acabou ainda, eu sei que já são 17 horas, mas eu tenho aqui um planejamento Odisseia, clareza, direção de sua carreira. Eu vou estar encaminhando para você que esteve comigo até agora, eu vou estar encaminhando esse planejamento para você fazer aí, tá? É, vou ver se eu consigo mandar aqui no chat. Deixa eu ver. Eu vou ver se eu consigo mandar aqui. Ai, cadê? No chat. Faz o seguinte, eu acho que eu não vou conseguir mandar para vocês. Não, não vou conseguir mandar. Gente, enfim, tem um planejamento de CEA. Quem me chamar no meu Whats, eu vou colocar no chat meu Whats. Quem me chamar no Whats, eu vou mandar esse planejamento para você fazer aí. É um exercício para te dar uma direção na sua carreira, ok? Aqui está, nesse slide agora, a referência, tá? Dentro do livro, eu tirei de um livro, tem que ter referência, tá? Foi a Bíblia, mesmo sendo a Bíblia, tem a referência. Agradeço a todos que estiveram comigo até agora. Foi um prazer poder compartilhar um pouco do meu conhecimento, tá? Se você gostou, coloca aqui antes de finalizar a hashtag gostei, tá? Para eu entender que você realmente gostou dessa aula, tá? Espero ter contribuído e ter ajudado você a expandir um pouco mais a sua mentalidade. Se você quiser, eu mando o PDF também da aula para você ficar como lembrança, tá? E, e o exercício de planejamento Odisseia. Coloca aqui no chat, gente. Hashtag eu gostei. Para eu entender que você gostou. Teremos em breve mais aulas como essa, tá? Um ótimo domingo para você, tá? Sucesso na sua jornada aí profissional, tá? Seja ela começando ou se planejando ainda, mas que você tenha aí muita sorte, muitas bênçãos aí na sua carreira, tá? Que Deus abençoe e muito obrigado pela sua atenção, pela minha audiência aqui com vocês. Que Deus abençoe cada um de vocês. Foi um prazer e um abraço, até mais.